Naturalismo. Parte da ideia de que nós somos seres humanos e que existem direitos inerentes aos seres humanos. Direitos intrínsecos, direitos naturais. Vocês lembram bem do justnaturalismo. Então, se existem direitos naturais, esses direitos devem ser respeitados independente de quem eu seja e de quem eu faça. Vocês não estão vendo agora, mas para variar, o Bono está aqui do meu lado aparecendo... Bom, se eu estivesse filmando, ele estaria aparecendo na câmera. O que o Bono, um cachorro com vira-lata caramelo típico, faria para deixar de ser um cachorro? Nada. Não existe nada que ele fizesse que tirasse dele a condição de cachorro. Não interessa se ele come as próprias fezes, se ele quebra todas as plantas da minha casa, se ele não importa, ele continua sendo um cachorro. Então, o naturalismo parte do princípio de que um cachorro é sempre um cachorro, um leão é sempre um leão, um ser humano é sempre um ser humano. E a pergunta que antecede isso é: existe algum direito intrínseco a um cachorro? Existe algo que o cachorro tenha direito ou que eu tenha o dever de fazer com o cachorro pelo simples fato de ser cachorro? Acho que alguns de vocês acompanharam uma notícia que saiu, acho que isso aconteceu há 2 semanas. Um bobalhão qualquer aí amarrou um cachorro numa moto e saiu correndo com o cachorro e matou o cachorro. Bom, eu acho que você concorda comigo que não me interessa o que esse cachorro fez. Esse cara não tinha que ter feito isso. Então, é um direito do cachorro, digamos, não ser arrastado numa moto, amarrado e arrastado numa moto. Cachorro nenhum deve... O fato de ser cachorro já dá esse direito a ele. Seria um direito negativo, né? Um direito de não ser maltratado. Se você concorda que isso é um direito natural de um cachorro, não interessa o que ele faça, ele mantém esse direito. O cachorro arrancou o braço de uma criança. Continua sendo um cachorro. Daí vem a ideia dos direitos humanos, dos direitos naturais. Eu não estou dizendo que todo ser humano tenha direito à vida. Mas se você me disser que todo ser humano tem direito à vida, então isso se aplica ao bandido, ao assassino, ao cara que matou ou que fez uma barbaridade com um parente meu, e também se aplica ao meu parente se ele fizer uma barbaridade a outra pessoa. Da mesma forma, digamos que eu considere que não. A vida não é um direito natural. Então, tudo bem. Quais são as condições que o Estado seria autorizado, ou a pessoa seria autorizada, a tirar a vida de outro? Pelo princípio, pela lei de ouro da bioética, que fique claro que se eu acho, por exemplo, que o estuprador deve morrer se ele estuprar a minha filha, eu estou dizendo que meu filho deve morrer se ele estuprar uma pessoa. E tudo bem você defender esse direito, observando a premissa de que, se você disser isso, você está me dizendo que a vida não é um direito natural. Ok, a gente sabe que os direitos naturais são muito relativos. Se a gente considerar o Hobbes, Locke e Rousseau, por exemplo, propriedade privada é um direito natural? Ou ela precisa ser produtiva e cumprir a sua função social para ser um direito privado, ou um direito natural? Vamos entrar na discussão entre Locke e Rousseau, por exemplo. Por aí vai. Tá? Feminismo. Só uma observação bem rápida sobre a bioética feminista. A bioética feminista é muito diferente dos movimentos feministas em geral. São vários. Agora, dentro do conceito de bioética, a bioética feminista surge para preservar os direitos das minorias, fazer justiça para as minorias. Então não é uma visão voltada para a mulher, apesar de ter surgido do movimento feminista por mulheres. Na bioética, a ideia é os direitos, a preservação e o desenvolvimento de justiça para minorias sociais. Então, se eu te perguntar sobre cotas raciais, sobre acesso de pessoas com deficiência física, aliás, eu acho que o termo não é bem esse, né? Mas, enfim, pessoas deficientes a prédios públicos. Ontem, por exemplo, na eleição, teve o caso de um cadeirante que trocou a sessão eleitoral para ter um acesso melhor e chegou por causa de alterações ocorridas, mudaram a sessão eleitoral dele e foi para um outro andar. Bom, ele tem direito a votar, e então tiveram que pegar o cara na cadeira e subir com ele 1 ou 2 andares.
né? A bioética de tendência feminista vai advogar sobre os direitos desse cara também, ok? Então não atrelem o feminismo só aos direitos das mulheres, e sim à justiça a todas as minorias sociais. Ela é intrinsecamente relacionada à bioética da fase global, ok? Liberalismo. Pensa na autonomia e leva ao extremo. O liberalismo surge lá com os primeiros autores do justnaturalismo, que defendem, e aqui eu estou pensando num liberalismo individual e não econômico, apesar do liberalismo econômico ter também um componente bioético. Mas esse liberalismo é um liberalismo individual. Aqui é o meu corpo, minhas regras, ao extremo. Não importa quem a pessoa seja, não importa se ela é menor de idade, não importa se ela tem capacidade mental plena ou não. O fato não é você que vai agir sobre o corpo do outro. Não sou eu que vou determinar o que você pode ou não pode. O corpo é seu. Então não sou eu que vou dizer o que você pode pendurar na sua orelha, com quem você pode transar, o que você pode usar no seu corpo. Não sou eu. E não interessa quem você seja. Eu não sou... eu não tenho direito de determinar o seu comportamento, a sua conduta. Desde que não me afete diretamente, eu não tenho direito de determinar o que você faz. A casuística é uma tendência que não teoriza, ela se baseia em fatos e cria princípios. Uma pessoa passou por tal processo. Pode ser no direito, pode ser na área da saúde, mas é um caso único. É um caso que abre precedentes. Esse precedente é exatamente o que prega a casuística. Eu tenho um caso, eu analiso esse caso, eu dou um desfecho, uma conclusão para esse caso. Quando surgir um outro caso, mesmo que eu não entenda por que aquilo aconteceu, eu ajo da mesma forma, eu crio um princípio. Então a casuística surge a partir de fatos que geram princípios. Eu não me interesso, não é que eu não me interesso, é que não tem como, e não é uma premissa da casuística, é eu entender o processo. Tenho origem e eu tenho conclusão e eu aplico aquilo. Contratualista. Aí você está envolvido em várias áreas da filosofia do direito, e tem origem lá no Kant, no contratualismo kantiano. A pergunta do contratualismo é até que ponto o Estado deve interferir no contrato que nós dois, eu e você que está me ouvindo, fazemos. Você termina o curso de Direito e vai trabalhar com Direito Penal. E eu tenho um caso de direito real, Direito Civil, que eu gostaria que você trabalhasse para mim. Se eu estabeleço um contrato com você, você acha que você pode trabalhar, mesmo não sendo a sua área, e que a OAB, o Estado, não tem que interferir sobre isso, já que você se dispõe a fazer isso e eu quero que você faça consciente de que não é a sua área? Só para dizer, o advogado é advogado em qualquer área, em qualquer situação no Brasil todo, né? Então, isso é uma coisa que nem se aplica. Isso foi um problema em tese. Cabe ao Estado, essencialmente, assegurar que esse contrato não viole a vida e que ele seja verdadeiro e seja cumprido. Da libertação. A bioética, a tendência da libertação, tem origem na teologia da libertação. Mas não é a mesma coisa, só a origem que é a mesma. A ideia da tendência da libertação é que você é livre para fazer o que você quiser, mas existe um pré-requisito. Diferente do liberalismo, na tendência da libertação, você faz o que você quiser, desde que você saiba o que está fazendo e por que está fazendo. É necessário construir um conhecimento anterior à sua decisão. Hermenêutica é uma tendência que implica interpretação. Hermenêutica é interpretação. Você sabe que no direito é muito comum. O Supremo frequentemente interpreta leis. Por exemplo, o conceito de família foi interpretado pelo Supremo Tribunal. A hermenêutica na bioética é exatamente uma interpretação. Eu tento entender, eu desenvolvo uma teoria sobre o que aconteceu, eu explico o que aconteceu. É quase que o oposto da casuística. A casuística ela determina um procedimento sem necessariamente entender a causa. A hermenêutica necessariamente entende a causa e não necessariamente aplica uma ação sobre ela.
Mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Eu preciso entender esse movimento. Essa é a estratégia da hermenêutica. E o utilitarista, a gente sabe, é daquela tendência utilitarista que se opõe à deontologia. A gente não tem leis aplicáveis materialmente a todos os aspectos da bioética. Muitos deles devem ser determinados materialmente, no caso real. Ou então que se criem princípios válidos ad hoc, de empréstimo, para aquele momento. Aí entra o utilitarismo. Eu devo promover o prazer do maior número de pessoas e afastar a dor do maior número de pessoas. Se não existem leis específicas sobre como fazer isso, o que interessa é que a consequência. O utilitarismo é uma tendência consequencialista, então a consequência deve ser o bem da maior parte das pessoas. Certo, gente? Então, isso que vocês viram é o alicerce de toda a bioética. Tá? Nós vamos voltar aos assuntos principais. Mais ainda, a gente vai discutir alguns casos que eu acho que vão ser muito, muito úteis. Mas é uma área importantíssima, interessantíssima. E eu espero que alguns de vocês se interessem por ela e se aprofundem nela, porque o Brasil realmente tem carência de juristas na área do biodireito. E eu recomendo que vocês iniciem pelo livro Princípios de Ética Biomédica, do James Childress e do Tom Beauchamp. Certo? Talvez vocês se apaixonem pela área, talvez não, mas de qualquer forma é uma obra que vai fazer diferença. Ok? Um abraço então, boa semana, qualquer coisa comentem aqui e até mais.